rural. Mas é isso aí. Agora a gente vai dar seguimento e vamos conhecer como se alfabetiza nos tempos atuais, na era da globalização. Gente, para falar a verdade, acho que a era da globalização foi a época mais difícil para eu entender como que funciona. Bom, antes de começar a contar sobre o nosso tempo, eu vou ler algumas declarações que são muito importantes. Primeiro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Número 1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. 2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito aos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos, raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Agora, a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, princípio número 2. A criança gozará de proteção social e ser-lhe-ão proporcionadas oportunidades e facilidades por lei e por outros meios, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, de forma sadia e normal, e em condições de liberdade e dignidade. Na instituição das leis, visando entre objetivo levar-se-ão em conta, sobretudo, os melhores interesses da criança. Agora a gente vai para a Declaração da Constituição da República do Brasil de 88. Artigo 208. O acesso ao ensino obrigatório é gratuito, é direito público subjetivo, e seu não oferecimento pelo poder público ou sua oferta irregular implica a responsabilidade da autoridade competente. Nós vivemos no mundo da tecnologia. Vivemos em um novo mundo. Novo mundo esse que valoriza e exalta a diversidade. Diversidade de pensamento, de gênero, de raça, de religião e origem. Ao respeito aos deficientes e à dignidade humana. A democracia vem sendo cada vez mais divulgada, com maior número de votantes, e busca-se uma sociedade cada vez mais letrada e alfabetizada. Mesmo assim, podemos ver pequenas e sutis ameaças de retrocesso. Neste novo mundo multicultural, as crianças das nações mais variadas de diferentes raças, pela primeira vez, na sua grande maioria, estão na escola, pelo menos no ensino fundamental, que se tornou obrigatório em quase todas as nações. Mesmo com tudo isso, o analfabetismo se faz presente em grandes proporções, ainda que se deva considerar o esforço da ONU pela sua erradicação. Na Declaração do Milênio das Nações Unidas, com todos os países presentes nos anos 2000, foi declarado por unanimidade que a globalização possa agir em favor de todos os povos do mundo. E é nisso que acreditamos. Somente por meio de fortes valores e esforços baseados na criação de um futuro compartilhado, apoiados por uma sociedade humanitária em todos os seus aspectos da diversidade, pode sim a globalização se tornar justa e inclusiva. Dentre as principais metas dessa declaração do milênio é extinguir a fome e a miséria, o direito à educação de base, reduzir a mortalidade infantil e assegurar a preservação do meio ambiente.
Por essas previsões, podemos dizer que estas metas estão longe de ser atingidas. Nesta nova era, a mulher é uma figura diferente do que ela foi no século anterior. Os métodos anticonceptivos trouxeram mais igualdade e independência para a mulher, mas isso alterou valores sociais e de organização de planejamento familiar. A mulher saiu de casa e pôde conquistar altos cargos na nossa sociedade. Muitos dos trabalhos que antes eram reservados aos homens, agora têm ocupação feminina. Essas mudanças levaram a uma escolarização mais cedo. Creches e escolas foram crescendo pelas regiões. O processo de alfabetização, sociabilidade, entre outros, é antecipado. A criança, quando não está em casa, passa boa parte do dia nessas instituições. A nova era usa de livros digitais, internet, tablets, smartphones, redes sociais, invenções que há 20 anos atrás era inimaginável, o que vem colaborando ao acesso de informação e participação de diferentes esferas da vida. Eu nunca imaginei um dia que eu ia estar criando vídeos para a internet. A informação não é mais exclusiva da escola. A revolução do nosso tempo, a revolução da informática, vem unificando as nações. Porém, não chegou a todos. Metade da parcela da humanidade não convivem com tecnologia. Para a escola, os desafios de hoje são usar as tecnologias juntamente com a educação. Essas tecnologias têm linguagem e cultura própria que precisam ser aproximadas com a realidade da escola. A escola que usa o papel de trabalhos manuais, ela está infelizmente se perdendo. A globalização também trouxe desigualdades. Consequência da pobreza do meio rural, da concentração de bens e renda nas mãos de poucos, o aumento extraordinário da população, a migração de pessoas às metrópoles, acarretando em problemas sociais de moradias, o surgimento de favelas, de pouco saneamento básico para essas pessoas e outras coisas. Mas houve sim algumas vitórias. A média de permanência nas escolas nos anos 80 a 2011 aumentaram de 2 anos para 7, mas o Brasil tem para cada professor 23 alunos no ensino fundamental, enquanto em países desenvolvidos é de 6 alunos para cada professor. Embora o Brasil tenha conseguido diminuir a desigualdade que existe entre os pobres e os ricos, ainda o país mostra-se como um dos países mais desiguais no mundo. Na década de 2001 a 2010, aconteceu um progresso acelerado da educação e a desigualdade de renda também começou a declinar, apontam as pesquisas de 2014. Mas a educação estagnou. Até as escolas particulares pioraram. Para justificar isto, o Ministério da Educação, José Henrique Paim, no ano de 2014, culpou a falta de formação superior dos professores, pois foi investido muito na educação superior e acreditava-se em avanços, mas não foi o que aconteceu. A política educacional errou ao colocar como prioridade a educação superior e pelas modas pedagógicas, pelos modismos pedagógicos, que ela priva um pouco as gerações. Ela nos priva de uma formação eficiente. Atualmente, as sociedades em geral são muito mais alimentadas, vestidas e com melhores condições de saúde do que nas gerações anteriores. Para os pobres, o aumento de suas rendas trouxe felicidade, mas o custo disso pode ser a perda de valor